Bem, bom dia. Meu nome é José Antônio Caldas Teixeira. Eu sou um dos autores primários do estudo que vai ser publicado na próxima edição do International Journal of Cardiovascular Science, denominado Estudo por Analisador de Gases do Teste de Caminhada de 6 minutos na insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal. Isso foi uma parte de uma tese de doutorado em que o grande questionamento nosso foi tentar comparar como, que é uma coisa que se discute até hoje, as respostas hemodinâmicas em relação a ICFR e ICFEM em relação aos diferentes testes que eles podem ser submetidos. Em termos de avaliação funcional, que nós podemos utilizar o teste 6 minutos, o teste de esforço convencional e a ergospirometria. Nós focamos no teste 6 minutos, porque é um teste, como a literatura descreve, de procedimento simples, baixo custo, não invasivo, ele é bem aceito pelos pacientes, ele reflete as atividades da vida diária, melhor que os testes máximos, e ele tem uma capacidade prognóstica. E muita gente acha que é um esforço submáximo, mas é um questionamento que a gente faz no final desse teste, né? O objetivo, basicamente, foi descrever e analisar o comportamento cinético durante esses 6 minutos, a cada minuto, das variáveis hemodinâmicas, ventilatórias e metabólicas nos pacientes portadores de CFEM, né, e comparar algumas dessas variáveis com o teste máximo, né. Então, nós pegamos uma população de 24 pacientes portadores de CFEM pelo critério de Paulus, naquela época, e realizamos o teste 6 minutos com uma ergospirometria portátil e o teste máximo. Os dados dessa tabela mostram o perfil típico do paciente portador de CFEM. Que quer dizer isso? A maioria do sexo feminino, a maioria com sobrepeso e obesidade, e uma faixa etária mais avançada, embora essa população tenha ficado na idade média de 60 anos. Nessa tabela, eu queria dar destaque em relação a esse trabalho, que essas variáveis que mostram que o teste 6 minutos em relação ao teste máximo tiveram variáveis respostas semelhantes em relação ao pulso de oxigênio, ao R, um R semelhante, mostrando que o teste 6 minutos desencadeou um esforço significativo, e a inclinação do VE/VCO2 também semelhantes. As respostas hemodinâmicas, é claro, como pressão e frequência, são maiores no teste de esforço máximo. Mas a gente vai ver que nem por isso quer dizer que o teste de 6 minutos tenha sido tão submáximo assim. Por exemplo, a frequência cardíaca no final do teste de 6 minutos ficou na faixa média de 110 batimentos por minuto. A frequência cardíaca do teste máximo, 126 batimentos por minuto. Mas se observarmos, a frequência cardíaca média no final do teste de 6 minutos foi acima ou próxima ou acima da frequência cardíaca no limiar anaeróbio do teste máximo, mostrando que eles trabalharam numa média percentual de 85% da frequência cardíaca máxima. Se olharmos agora o VO2 pico do teste de 6 minutos, que foi na faixa de 13,7, inferior ao VO2 do teste máximo, mas acima do VO2 no limiar anaeróbio do teste máximo, mostrando que eles trabalharam acima do limiar anaeróbio, né, na faixa de 86% do teste máximo, né. Então, como conclusão importante, a gente pode citar: os portadores de CFEM realizaram um teste de 6 minutos, intensidade máxima ou quase máxima. Os altos percentuais obtidos nos valores de pico do teste de 6 minutos em relação às variáveis abaixo, né, como 85% da frequência máxima do teste máximo, um VO2 relativo 86,4% do VO2 do teste máximo e acima do VO2 do limiar anaeróbio desse teste, valores de R, de coeficientes respiratórios semelhantes, e valores do pico do teste 6 minutos semelhantes ou acima do VO2 do limiar anaeróbio,
permite dizer que o teste de 6 minutos é um teste de quase máximo, né? E que se a gente comparar em relação à literatura, não existe, a gente não encontrou dados fazendo essa comparação em pacientes portadores de CEFEM, só em pacientes portadores de CEFER. Obrigado, né? E qualquer contato pode utilizar o e-mail aqui citado. Boa noite.